Vamos começar com isto. Este episódio tem de tudo. Temos justiça a suspender sentenças, gigantes da tecnologia a brincar com reguladores políticos que usam santos à conveniência e miúdos estrangeiros com taxas de reprovação que desafiam as estatísticas portuguesas. Mas o fio condutor é sempre o mesmo, o duplo critério. A regra para uns não é a mesma regra para outros. E depois admiram-se que ninguém confia em ninguém. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é confiança. Ou melhor, a falta dela. Hoje vamos falar sobre como o sistema está montado, porque quando a lei é aplicada de forma desigual, quando os símbolos são apropriados conforme interessa, quando a tecnologia é regulada com viés ideológico e quando a justiça é mais uma questão de sorte do que de direito, começamos a ter um problema. E esse problema chama-se Portugal 2026. E só para vos relembrar, este vídeo, tal como a maioria aqui do canal, tem uma versão estendida que está disponível apenas para os membros do canal aqui do YouTube. Então clica no botãozinho aí em baixo e junta-te a mim nas análises mais cruas destas notícias. Ou se preferires, junta-te ao Viriatis Premium em viriatis.pt/de Sousa Viegas, onde para além do meu conteúdo exclusivo ainda encontras muito mais. Como um bonezinho, usa o código de Sousa Viegas para teres 10% de desconto em cima dos descontos atuais. E siga para o vídeo. A sentença saiu esta segunda-feira. O agente da PSP, Bruno Pinho, foi condenado a 3 anos e meio por homicídio. Mas aqui vem o catch. A pena está suspensa, ou seja, ele não vai preso. Ouçam bem isto, foi condenado por homicídio, mas não vai passar um dia em cadeia. E sabem o que é que a sentença diz? Que ele agiu em legítima defesa, mas com excesso de meios. Vamos decompor isto. A polícia tem de ter o direito de se defender, absolutamente, a 130%. Se um agente está em perigo, tem todo o direito de agir, mas excesso de meios. O que é que isto significa exatamente? Que matou com mais força do que o necessário? Que usou mais de 2 disparos quando devia ter usado 1? É uma frase que soa bonita, que parece equilibrada, jurídica, mas é vaga como tudo. É aquele tipo de linguagem que permite ao juiz dizer eu condeno, mas não condeno. Legítima defesa, mas talvez demasiada legítima defesa. E atenção, eu não estava lá, mas sigam a lógica comigo. Se supostamente a única coisa que ia viabilizar a legítima defesa é a presença da faca, e provou-se que a faca não estava lá, como é que pode haver a legítima defesa? O Ministério Público pediu condenação por homicídio, argumentando que não existem causas que justifiquem a conduta do arguido. Porquê? Porque a tal faca, que seria o argumento principal para a legítima defesa, é contestada. É aqui que a coisa fica interessante. A inspetora-chefe da PJ, Cláudia Soares, declarou em tribunal que é a minha convicção que não existiu uma arma branca e ainda sublinhou que as câmaras de vigilância não mostram Odair Muniz a utilizar uma faca. Portanto, o tribunal diz que houve legítima defesa, mas dá a existência da faca como não provada. Uma coisa não encaixa na outra. Se não havia faca, como é que houve legítima defesa contra uma faca que não existiu? Conseguem ver o problema? Isto não é justiça, isto é um exercício de contorcionismo jurídico. É tentar contentar toda a gente e no fim ninguém fica realmente contente. Agora, a questão incómoda que ninguém quer fazer. Se a polícia não se pode defender com vigor, o que é que significa isto para a segurança dos agentes no terreno? Porque se um polícia sabe que qualquer ação defensiva vai ser escrutinada milimetricamente, que vai levar, na maioria dos casos, a processos que podem resultar em condenação suspensa, mesmo que acabe absolvido de facto, qual é o incentivo para agir? É um jogo que não tem fim e os perdedores não são apenas os agentes que ficam paralisados por medo legal, mas sim toda a população que vai perder a segurança, porque a polícia vai começar a ter medo de fazer o que precisa de ser feito. O diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, foi solidário com o agente. Estou certo que quis fazer o melhor. E pode ser verdade, provavelmente é, e eu digo, não provar que a faca lá estava é diferente de provar que ela lá não estava, mas boas intenções não eliminam consequências, e este processo vai marcar este polícia para o resto da vida. Como não podemos ficar à espera que o santinho nos dê a resposta, vamos aproveitar para invocar um santo inesperado. Mariana Mortágua casou, notícia antiga, não. Casou há 2 anos, mas agora postou nas redes sociais para o comemorar. E isto é uma observação interessante sobre como os políticos usam símbolos.
Ela escreveu 2 anos de Santo António, com uma foto com a esposa Joana Pires Teixeira. Casaram numa conservatória de Lisboa, de forma discreta, com pessoas próximas. Agora, reparem no símbolo escolhido. Santo António, o santo dos casais apaixonados em Portugal. Santo António, o padroeiro de Lisboa, aquele para quem as raparigas rezam para encontrar marido nas noites de Santo António. Aquele que abençoa casamentos há séculos na tradição portuguesa. Só que Santo António não é um símbolo neutro, é um símbolo católico, é tradição cristã, é herança religiosa, e aqui não é sobre ser homofóbico. Respeitável ser um casal do mesmo sexo, absolutamente, completamente. As pessoas têm direito a viver com quem amam, isto é óbvio em 2026, mas apropriarem-se de um santo católico para este fim é exatamente o tipo de manipulação simbólica que caracteriza este momento. Usam o símbolo quando lhes convém, quando dá uma boa foto para o Instagram, mas sabem que se o Papa disser que não concorda com casamentos do mesmo sexo, o que ele vai dizer, porque o Papa é católico, o mesmo grupo que agora invoca Santo António manda a igreja para o meio da rua com um comunicado sobre instituições medievais. É hipocrisia. É isto, a conveniência moral. O símbolo é santo quando é útil. A religião é tradicional quando combina com a vossa agenda. Respeita-se quando dá gozo, rejeita-se quando incomoda. Uma boa notícia para variar, genuína mesmo. Jovens portugueses estão entre os mais qualificados da Europa. Em 2024, 43% dos jovens entre 23 e 27 anos tinham formação superior, estando entre os mais qualificados da União Europeia. Isto é genuinamente bom. Representa 3 décadas de investimento em educação, de ampliação do acesso ao ensino superior, de diminuição do abandono escolar. 50% dos jovens entre 18 e 20 anos frequentam o ensino superior, mais 13 pontos percentuais face ao período antes da pandemia. Portugal é um caso de sucesso na educação. Mas, e há sempre um mas, olhem para isto. Os alunos estrangeiros têm taxas de retenção 3 a 5 vezes superiores às dos alunos portugueses. Deixem isto entrar na vossa cabecinha. Enquanto um miúdo português tem 8,3% de hipótese de reprovar, um miúdo estrangeiro tem 29%. Isto não é uma diferença de alguns pontos, é uma falha sistémica. Entre 2014 e 2023, o número de alunos estrangeiros nas escolas públicas aumentou 283%. Tivemos um aumento massivo de miúdos estrangeiros a entrar no sistema e muitos deles estão a desistir. A pergunta é: estamos integrados ou estamos a ter um sistema paralelo? Porque há uma diferença enorme. Temos jovens portugueses a qualificarem-se. Excelente! Mas temos alunos estrangeiros a não conseguirem acompanhar. E ninguém está a falar disto com a seriedade que merecia. E não estou a dizer que eles são burros. Eu estou a dizer que claramente não estão integrados no nosso tecido cultural. O que não os torna mais burros, mas claramente os torna menos qualificados que os portugueses, a quem juram ser portugueses também. E agora chegamos à melhor parte, o duplo critério que resume literalmente tudo neste episódio. Este é o tema que merecerá um aprofundamento profundo, porque é aqui que vem como o sistema realmente funciona e por isso mesmo é exclusivo para os membros. Mas então, o que têm em comum Odair Muniz, Mariana Mortágua, jovens estrangeiros com 29% de retenção e a Apple bloqueada pela UE? Tudo porque é um duplo critério, é uma contradição, é simbolismo sem substância. É uma regulação que favorece uns e prejudica outros. É uma justiça que é mais teatro do que verdade. É a polícia querer proteger-se, mas é julgada por excesso de meios, mesmo quando há dúvidas se havia ou não havia faca. Temos os progressistas a apropriar-se de símbolos católicos, mas a rejeitar a Igreja quando a sua moral não convém. Temos a educação portuguesa a melhorar, mas temos um sistema paralelo, com estrangeiros a desistir. Temos a União Europeia que regula para proteger as pessoas, mas deixa a meta: gravar-nos na rua ou quando vamos à casa de banho. Esta piada escreve-se sozinha e é uma piada amarga. E isto é importante porque não é um único problema, é um padrão, é um sistema onde o que importa não é o que está certo, mas quem tem poder, quem tem as amizades certas, quem tem conexões, quem tem capacidade de fazer barulho ou de fazer as amizades certas. Se isto te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode ou mesmo que seja à bruta.